Oi gente, tudo bom? E aí, como é que vocês estão? Bom, pra quem queria saber do meu cabelo, se ele cresceu ou não, ele cresceu. Agora fazem 4 meses que eu cortei, né? E agora ele já tá bem grandinho de novo, cresceu rápido. Eu tava pensando em temas que eu podia falar com vocês. E aí eu tava pensando assim sobre a minha vida, sobre várias coisas. E eu pensei que eu sempre fui aquela pessoa que tinha vários amigos homens. E assim, eu achava isso uma coisa bem particular. Porque eu me perguntava, nossa, por que será que eu tenho tantos amigos homens? E aí eu cheguei à conclusão que eram sempre os mesmos tipos de homens. Eram sempre aqueles caras mais tímidos, assim, e aqueles caras mais tímidos que não tinham muita desenvoltura com mulheres e que geralmente tinham muitas amigas mulheres. Mas não era só isso, também tinha alguns outros pontos que eu, com o passar dos anos, eu fui começando a prestar atenção e eu falei, cara, essas amizades não são legais. E eu vou dizer pra vocês por quê. E isso tem muito a ver com machismo também. Então, eu terminei a amizade com a maioria desses homens, assim, e foi quase sempre pelo mesmo motivo. Eu percebia meio que, tipo, um padrão. Com certeza isso acontece com outras meninas também. Então, eu listei aqui alguns motivos porque eu parei de ficar fazendo amizade com caras. Porque pra mim, no fim das contas, não que ter mais amigas mulheres fizesse sentido, mas da forma como tava sendo, eu tava percebendo que tava me desgastando, sabe? E eu não tava aqui pra isso. Então, assim, o primeiro motivo é que, assim, muitos caras que se aproximam de você, eles são mega inseguros e eles não sabem como de fato chegar numa mulher. Que aí eles ficam querendo ser seu amigo naquela esperança de que ele vai ficar com você. Só que como ele é inseguro e ele não sabe lidar bem com o que ele tá sentindo, ele fica ali naquela área da amizade. Só que o que acontece? Você que pra você já tá muito claro que você não quer nada daquela criatura, então o cara não entende isso da forma que você entende. Então ele fica meio que na cabeça dele, meio que criando desculpas, porque talvez algum dia você vai ficar com ele. E o que acontece? Esse cara, ele tem uma frustração contra você, porque ele não sabe administrar essa parada. Ele começa a se virar contra você inconscientemente. Vamos colocar assim. Ele começa a te criticar, falar que você não deve ficar com cara tal, entendeu? E aí ele vai criando essas artimanhas e no final das contas que vai se fuder você. Porque, tipo, esse cara não é seu amigo e ele não tá nem aí pra sua amizade com ele. Ele tá interessado em outra coisa que não se resolveu na cabeça dele. Outra coisa que eu percebi era que, assim, tinha muitos caras assim que ficavam meio que numa de competitividade. Tipo, ai, você sabe mesmo isso? Ai, você faz mesmo isso? Assim, sempre duvidando de alguma forma do que eu sabia. Ou do que eu tinha pra falar, ou das minhas opiniões. Era sempre como se o cara quisesse brilhar mais do que eu, sabe assim? E várias vezes o cara era meio, sei lá, desinformado das coisas, vamos dizer assim. E aí eu explicava as coisas pra ele e ele ia lá, ele não sabia o que era aquilo, e aí ele me dizia, não, mas eu já sabia disso. E tipo, com certeza aquele cara não sabia daquilo. E, tipo, era sempre assim, que toda vez que eu dava uma informação nova pra essa pessoa, ela não agia como, ah, pô, que legal, eu nunca pensei nisso. Ela sempre agia como assim, ah, mas eu já sabia disso. Como se fosse meio uma ofensa pra ele estar aprendendo alguma coisa de uma mulher. E tipo, isso, gente, isso aconteceu muito, mas muito, mas muito, mas muito. Ah, não, mas eu já sabia disso. Uma coisa assim que você pensa assim, mas esse cara não tinha. Se ele falou aquilo antes, não tinha como ele já saber disso. Sabe assim? Então, assim, outra também, que eu saquei e falei, não. Uma coisa também, gente, é o típico biscoiteiro, não é esse termo aí que estamos usando muito frequentemente com as nossas meninas aí, né, que estão se educando. Biscoiteiro, o que é o biscoiteiro? O biscoiteiro é aquele cara
que ele tira proveito dessa... Não são todas as mulheres que são assim, tá, gente? Mas muitas mulheres são educadas a ficar paparicando cara, né? Porque elogiar e que não sei o que. E eu acho que as mulheres no geral são mais empatas em relação a isso. Não que todas as mulheres sejam e não que nenhum homem seja, mas eu acho que no geral as mulheres são mais assim. Principalmente se você for uma mulher que tiver essa natureza de se melhorar, de autocompreensão e tal. Que sabe o quanto que elogiar faz bem, o quanto que puxar uma pessoa pra cima faz bem. Esses caras, eles vão então ali te rodear porque eles querem, na verdade, biscoito. Eles querem ficar recebendo elogio, eles querem ficar ouvindo que eles são inteligentes, eles querem ficar ouvindo que eles são desconstruídos. Mas quando é pra você, quando você vai fazer alguma coisa, quando você fazer algum projeto, você só vai ser criticado. Ai não, porque tá ruim e que não sei o que. E eles não vão fazer nada pra te ajudar a melhorar. Não vão fazer nada. Porque assim, a pessoa pode até te criticar e tal, mas se for seu amigo mesmo, talvez ele interessado em ver o seu sucesso, ele vai te dar uma mão. Vamos, ai, poxa, se isso tá dando errado, vamos fazer assim. Não, não vai. Ele vai te criticar e mais o biscoito dele, ele vai ficar ali esperando, entendeu? E, cara, isso aconteceu muito comigo, gente. Isso aconteceu muito comigo. E até eu perceber, eu falei assim, tá, mas a natureza altruísta que eu tô oferecendo não é a natureza altruísta que eu tô recebendo. Então, assim, eu falei, não é isso. Então, ó, tchau. Tem também uma outra categoria que é assim, gente, tem uns caras que eles... Não, fala sério, eles não pegam ninguém porque, tipo, eles são chatos. Eles são metidos, eles são arrogantes, eles não têm desenvoltura para falar com as pessoas. Então, assim, quando um cara percebe que uma mulher, ela pode escolher mais, por exemplo, vamos dizer assim, os caras normalmente dão mais em cima das mulheres, né? Então, assim, a mulher, ela meio que pode escolher, né? Ou ela tem essa impressão de que ela tá sendo mais requisitada do que o cara. Isso pode ser só uma impressão, tá, gente? Ou isso pode acontecer de fato. E esse cara, ele... Como normalmente as mulheres não chegam muito nos caras, normalmente, né? Porque, tipo, tem muita mulher que chega. Então pode acontecer desse cara ter a impressão de que você é mais requisitada que ele pelo sexo oposto. E ele vai ficar frustradinho com isso. Principalmente se for esse tipo de cara que eu falei, que é esse cara mega tímido, esse cara que não tem desenvoltura com mulheres. Então, assim, ele pode entrar nessa viagem, sabe? Assim, de, ai, como é que ela tem desenvoltura pra falar com as pessoas, como é que os caras chegam nela e ninguém chega em mim, e aí você sente que o cara tá meio que uma frustração dentro dele, assim, sabe? Contra isso, e isso é meio idiota, mas acontece. E pra finalizar aqui o nosso mais novo termo aí que todo mundo tá falando, eu vi um vídeo da Lorelai Fox essa semana, e aí, como eu já tava pensando em falar esse vídeo dos amigos homens, e aí a Lorelai colocou esse vídeo do esquerdomacho, também, gente, é o esquerdomacho. O esquerdomacho, assim, ele é uma realidade triste nas nossas vidas, né? Ele é aquele cara que ele gosta de ter muitas amigas mulheres porque ele quer entender a natureza feminina. Ele quer entender, ele tá ali na luta, mas se você der um pouquinho mais de tempo para essa pessoa, você vai perceber que é muito contraditório as ações com o discurso. Então, assim, gente, preste atenção. O esquerdomacho, a coisa que derruba ele é o tempo. Então, assim, se você aí conheceu um amigo que você pensou, ai meu Deus, esse cara deve ser muito legal e tal, ou um flertezinho aí que você, nossa, esse cara é todo desconstruído e tal, menina, não se encante, dê tempo pra você ver quem é essa pessoa, porque agora tá muito fácil
tentar enganar as meninas porque as meninas estão se educando muito, e muito bom isso, mas só que tem os caras que estão prestando atenção no que elas estão pensando, não pelo fato de agregar alguma coisa à vida delas, mas ao fato de como é que eu vou me inserir nesse contexto aí, já que as coisas estão mudando, mas sem nenhuma verdadeira intenção de fazer o bem àquela garota, mas mais ao ponto de assim, como é que eu vou ganhar dentro desse cenário, entende? Bem diferente isso. E isso você descobre com o tempo. E não precisa nem de muito tempo não, tá, gente? Assim, não precisa nem de muito tempo não. Então, assim, tenham calma, assim, sejam espertas e não entrega logo tudo de cara, não. Vai olhar pra ver o que esse cara quer. Porque o teatro é grande. E é isso, meninas. Então, assim, o que eu queria concluir com essa história toda é que, assim, não que eu não tenha amigos homens hoje, mas eu tenho melhores amizades com homens hoje do que eu tinha antes. Antes era uma coisa, assim, meio machista até, de não, eu só tenho amigos homens e eu tinha muito mais amigos homens que mulheres, mas só que hoje eu reavaliei isso na minha vida, hoje não, já há um tempo já. E eu comecei a pensar assim, não, cara, as mulheres estão passando por muito mais dificuldades que os caras e elas, na boa, elas têm mais coisas a acrescentar do que só essa merda dessa disputinha disso e daquilo de ego, o que na verdade parecia muito mais que a minha amizade com os homens era uma disputinha de ego. E eu falei assim, cara, não tô aqui pra isso. O que eu tiro no final é o seguinte, as amizades elas têm que ter qualidade, mas ela também tem que ter uma consciência do que de fato a sociedade preparou a gente como mulher para ser. Então, muitas coisas vêm inconscientes que a gente faz e a gente precisa dar uma repensada nisso. Então, meninas, preste atenção, em vez de ficar dando um monte de biscoito pra esse monte de cara escroto, vai se aproximar da sua amiga que tá num trabalho novo, da sua amiga que, sei lá, se mudou, da sua amiga que tá precisando de uma ajuda com um novo projeto. Vai fazer amizade com ela do que ficar dando biscoito pra cara que tá querendo que você seja plateia das conquistas dele, entendeu? E escolha melhor as pessoas com quem as pessoas que você tem à sua volta, porque no final das contas isso vai fazer uma diferença sim. E o machismo, infelizmente, também tá inserido nisso. É isso, gente. Eu vou ver se eu faço mais alguns outros vídeos com alguns outros temas também. Algumas coisas mais pessoais minhas que talvez sirvam de exemplo pra quem tá vendo. Tá? Então é isso. E a gente se fala, tá bom? Beijo. Tchau.